O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados os fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Ventilador, potência máxima. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com grande alegria hoje a memória de Santo Ambrósio de Milão. Num dia como hoje, 7 de dezembro de 1646 anos atrás, não foi em 1646, não, foi há 1646 anos, Santo Ambrósio era ordenado bispo. Aos 35 anos de idade, quem foi o grande Ambrósio de Milão? Ele é mais conhecido por ter sido o bispo que influenciou na conversão de Santo Agostinho, mas, na verdade, a santidade de Ambrósio não vem disto, não vem de Agostinho, é o contrário, é a santidade de Agostinho que vem de Ambrósio. Então, Santo Ambrósio nasceu numa cidade onde hoje é território da Alemanha, Trier, Treveris, que durante o tempo do imperador Constantino foi também um dos lugares onde o imperador escolheu para morar, porque Roma, nessa época, estava muito fragilizada militarmente e estrategicamente. Então, o imperador estava procurando novas capitais para o Império Romano. Foi por isso que Constantino mandou construir depois Constantinopla, para ser a nova capital. Então Constantino morou lá em Trier, na Alemanha. Foi lá que nasceu Ambrósio, de uma família que era parte, digamos assim, da administração imperial. O pai de Ambrósio era, hoje usaríamos a palavra político, não é bem isso, mas tinha poder administrativo, era família importante no império. O que interessa é isso, era uma família influente. Depois, com o tempo, essa família se transferiu para onde foi depois a corte do imperador, e a corte do imperador desceu de lá da Alemanha para Milão, e Ambrósio veio junto. Mas, na juventude de Ambrósio, ele viveu um drama. A família dele era toda cristã. Ele ainda não era batizado, mas já era cristão no coração. É que havia, infelizmente, naquela época, um costume de adiar o batismo. Como Santo Agostinho, que foi batizado com 32 anos de idade, Santo Ambrósio também foi batizado com 35 anos de idade.
E por que se adiava o batismo? Porque as famílias, erradamente, pensavam: bom, deixa a criança se desenvolver, se cair em pecado, etc., não tem problema. Ela pede o batismo e o batismo perdoa os pecados. Porque naquela época, se a pessoa cometesse um pecado mortal grave, as penitências que a igreja exigia para a readmissão, não é? Para que a pessoa voltasse a comungar, eram muito graves, muito sérias, muito empenhativas. E só isso já nos deveria levar um pouco a refletir, só isso já deveria ser para nós uma espécie de homilia, para termos essa gratidão para com Deus, de como nós podemos facilmente, na bondade da igreja, nos ajoelharmos no confessionário, e o padre nos dá a absolvição e passa um Pai Nosso e uma Ave Maria de penitência, e nós estamos de volta à comunhão. Na época de Santo Ambrósio não era assim. Na época de Santo Ambrósio, um pecado mortal devia primeiro ser conquistado, digamos assim, com anos e anos de penitência, de jejuns, de vigílias severas, até que finalmente a pessoa se apresentava mais uma vez na frente do bispo e o bispo dava a absolvição. Então, para nós entendermos por que as famílias adiavam o batismo, porque ser perdoado dos pecados com o batismo não custa nada, não tem penitência, mas a confissão era mais complicada. Santo Ambrósio, então, viveu na sua juventude como cristão de coração, ainda não batizado, uma grave perseguição, que foi a perseguição realizada pelo imperador Juliano, o apóstata. É chamado Juliano apóstata porque ele foi cristão e depois apostatou da fé cristã e quis reintroduzir em Roma o culto aos deuses pagãos. Então imaginemos que agora o imperador de repente deixa de ser cristão. A família de Ambrósio era toda cristã. Quando eu digo família toda cristã, eu não estou dizendo aqui cristãos de brincadeira. Os dois irmãos de Santo Ambrósio são santos canonizados, São Sátiro e Santa Marcelina. Então imaginem, 3 irmãos de sangue, todos santos canonizados. Então não era uma família qualquer, não é? E Santo Ambrósio viveu esta perseguição, continuou na fidelidade, sempre querendo se aproximar de Cristo, mas nunca que pediu o batismo. Até que ele foi feito, vamos usar a palavra adaptada para o tempo moderno, foi feito governador daquela região. Hoje seria para nós no Brasil uma espécie de governador do Distrito Federal, ou seja, governador daquela região onde estava a capital do império, que era Milão. O imperador morava lá e ele era o governador daquela área. E assim, Santo Ambrósio exerceu esse cargo como funcionário do império, um cargo de prestígio, de importância, até que morreu o bispo de Milão. E o bispo de Milão, daquela época, era, infelizmente, herege, era um ariano. Ou seja, ele não acreditava na Santíssima Trindade. Ele achava que Deus era um só e uma só pessoa. Ou seja, o Filho e o Espírito Santo não eram Deus. E esse bispo, Auxêncio, morreu e começaram os debates para saber quem ia ser o novo bispo de Milão. O clero, que tinha sido formado pelo bispo herege, queria um bispo herege, um bispo que era ariano. Mas o povo, que graças a Deus segue aquele instinto da fé chamado sensus fidei, não se dobrava diante da heresia.
Anos e anos de hereges mandando na igreja de Milão, mas o povo de Milão continuava católico. E então começou uma grande discussão. Uma grande discussão sobre quem seria o novo bispo, porque o povo queria um bispo católico, o clero ariano queria um bispo ariano. E então Ambrósio, como bom católico, foi lá, governador daquela área, para assegurar a segurança, a paz, para que não houvesse conflitos. E no meio daquela briga toda, Ambrósio conseguiu colocar a paz. Quando estavam todos apaziguados, uma criança no meio da multidão grita: Ambrósio bispo. E o povo ouviu aquilo e empolgou, ouvindo naquilo a voz de Deus, e começaram: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo, Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. O que é que Santo Ambrósio fez? Que não era nem batizado ainda, era só catecúmeno. Santo Ambrósio deu no pé, não aceitou de jeito nenhum, não aceitava ser bispo, foi embora e começou a tentar dissuadir o povo, dizendo que ele não era nem batizado, como é que ele ia ser bispo, isso não tinha jeito, vocês não têm cabimento, escolham uma pessoa santa, esqueçam de mim, eu não quero ser bispo. E o povo não se convencia. Aí ele começou a lembrar que, como governador, ele tinha mandado prender pessoas, que tinha mandado castigar pessoas, etc, etc, e o povo mesmo assim continuou Ambrósio bispo. E lá pelas tantas, ele, numa tentativa de montar um teatro para dissuadir o povo, contratou algumas prostitutas para virem na casa dele para ver se o povo ficava escandalizado e desistia que ele fosse bispo. Nada disso. O povo diz: não, isso aí é bobagem, você está fazendo isso de propósito, nós sabemos que você é santo, você vai ser bispo, é você mesmo que nós queremos. No fim das contas, Ambrósio fugiu e ninguém encontrava, até que então o povo, vendo que Ambrósio não cedia, apelou para o imperador: o seu funcionário Ambrósio tem que obedecer ao senhor, porque nós estamos querendo que ele seja bispo, ele não quer. E o imperador então deu ordem a Ambrósio que ele aceitasse o episcopado. E então, no dia 7 de dezembro de 7 de dezembro de 374, Santo Ambrósio foi, aos 35 anos de idade, batizado, crismado, recebeu a primeira comunhão, recebeu as ordens menores, o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Nós o conhecemos como grande bispo, mas é interessante notar que foram 35 anos em que o batismo de Ambrósio não foi improvisado, ele já era cristão no seu coração. E uma vez batizado, podemos imaginar como é que aquele coração bem disposto por Deus recebeu a graça do batismo, recebeu a graça dos sacramentos, de tal forma que 12 anos depois, Santo Agostinho conheceu Santo Ambrósio, e 12 anos depois do batismo, Santo Ambrósio já era um grande santo, a ponto de que Agostinho ficou profundamente comovido ao ver a sabedoria com que aquele homem meditava as Sagradas Escrituras, a arca da aliança de tesouros de Deus que estavam no coração de Santo Ambrósio quando ele pregava a palavra de Deus. Então, a grandeza desse homem que soube se alimentar da palavra de Deus. Veja, foi feito bispo sem nunca ter, aspas, frequentado o seminário, ou seja, ele não tinha estudado teologia, nada disso, mas depois de bispo, ele sabia que era a sua principal missão
meditar a palavra de Deus, como fizeram os apóstolos lá nos Atos dos Apóstolos. Quando eles escolheram os 7 diáconos, os apóstolos disseram: não convém que nós percamos tempo ao serviço da mesa das viúvas e dos órfãos, vamos escolher 7 homens justos, nós, apóstolos, iremos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. E era isso, e foi isso que Santo Ambrósio fez. Uma vez sagrado bispo, Santo Ambrósio não pensava que fosse perder tempo, dedicar boa parte do seu dia à oração, à meditação da palavra de Deus, à reflexão, ao encontro com Deus, para poder dar ao povo o tesouro que ele encontrava na sua vida de oração. Esses são os exemplos dos grandes bispos e grandes pastores que nós devemos, ter diante de nossos olhos. Santo Ambrósio viveu ao todo cerca de 24 anos como bispo, passou por várias dificuldades de lutas contra o arianismo, contra o paganismo, teve que se enfrentar várias vezes com o poder imperial, uma vez diante de um crime cometido pelo próprio imperador Teodósio. Santo Ambrósio barrou Teodósio na porta da igreja e disse: eu não celebro missa com o senhor aqui dentro enquanto o senhor não fizer penitência e pedir perdão a Deus dos crimes que cometeu. Um bispo barrou o imperador na porta da igreja: o senhor não entra aqui em pecado mortal. Então, a grandeza de um homem que depois soube sofrer também o exílio, quando mudou o imperador, saiu de Milão, passou um ano em Florença, etc. E finalmente, quando morreu, com menos de 60 anos de idade, jovem para os padrões atuais, com menos de 60 anos de idade, Santo Ambrósio pediu para ser enterrado na igreja onde estavam as relíquias dos santos Gervásio e Protásio, que foram relíquias que ele mesmo havia descoberto por uma inspiração divina. Deus disse: olha, lá está a relíquia dos meus mártires. Ele mandou escavar, encontrou a relíquia dos mártires, foram feitos muitos milagres, e através dos milagres de São Gervásio e de São Protásio, muitas pessoas na diocese de Milão se converteram, saíram do arianismo e aceitaram o episcopado de Santo Ambrósio. Então, assim, poderíamos dizer muitas outras coisas da grandeza de Santo Ambrósio, dos seus ensinamentos, da forma que ele tinha de meditar as Sagradas Escrituras, mas fique para nós 2 coisas básicas. Primeiro, a grande humildade de Santo Ambrósio. Embora virtuoso, ele não vê que é capaz de ser bispo e humildemente se retira. É por insistência de Deus que ele então aceita o episcopado. E segundo ponto, uma vez bispo, essa disposição de ser sempre discípulo, aluno de Deus, na meditação, na oração, para poder preencher seu coração e poder assim transmitir a fé e transmitir as riquezas do tesouro da graça através de uma vida de oração fecunda. Apresentemos tudo isso diante de Deus. Gostaria de acrescentar também uma intenção de ação de graças. A nossa arquidiocese celebrou no dia de ontem 275 anos de criação da prelazia de Cuiabá. Nós éramos parte da diocese do Rio de Janeiro e com a mesma bula, Candor Lucis Aeternae, foram criadas as dioceses de São Paulo. Nós somos irmãos gêmeos de São Paulo. Foi criada a diocese de São Paulo, a diocese de Mariana e as prelazias de Cuiabá
e de Goiás, que é a cidade hoje chamada de Goiás Velho, né? Vamos então agradecer a Deus também pela história desses 275 anos, pedindo a Nosso Senhor que ilumine os pastores da igreja e nos dê pastores conforme o seu sagrado coração, como realizou na eleição de Santo Ambrósio de Milão há séculos atrás.